E aí pessoal, tudo bom? Hoje é dia 11 de novembro de 2021, agora é meio-dia 13. E por que esse vídeo em específico, essa data em específica tá entrando nessa parte desse vídeo, né, no final dessa parte desse vídeo que até então vocês provavelmente vão estar percebendo uma mudança muito grande, não só na minha aparência, mas na minha voz, no meu jeito de se portar aqui na câmera, referente ao que eu falei nessa primeira parte, onde eu comentei sobre o tempo de afastamento que eu tive ali de... Eu não lembro, acho que foi dia 25 que eu gravei, dia 25 de outubro, para agora, para esse dia 11 de novembro. O que aconteceu de novo nesse meio tempo para eu ter sumido? Bom, eu tava comentando, eu acho que no vídeo anterior, sobre a questão de mudança, né? Que eu ia fazer uma mudança de apartamento, porque o proprietário daqui desse tá colocando à venda e a nossa intenção não é comprar apartamento agora, por mais que a gente adore esse apartamento, adore a configuração da planta, enfim, tudo que ele nos proporcionou até o momento que a gente está morando aqui. Mas não daria para ficar aqui no apartamento, para ele fazer as modificações que ele quer e continuar morando, né, dentro dele com obra. E a gente gosta muito desse condomínio, então a gente decidiu procurar uma outra unidade nesse mesmo prédio, nessa mesma torre, pra gente fazer essa mudança. E assim, a minha obsessão ali do mês de outubro foi tentar achar esse apartamento. E no final das contas a gente conseguiu encontrar de acordo com o que a gente precisa. Então a minha intenção ali naquela semana do dia 25 de outubro até agora era fazer um vídeo tour mostrando esse apartamento atual onde a gente está morando e também começar a correr atrás das coisas do vlog do vestido que seria pro evento do Coerência Awards. Então, né, na sexta-feira, né, eu tava naquela ansiedade de começar a organizar as coisas, talvez para mudança no sábado e no domingo. Tanto meu pai quanto minha mãe iriam vir aqui pra São Paulo, né, pra ajudar a gente nessa mudança. Mas isso não chegou a acontecer, porque na sexta-feira, umas 3 e pouquinho da tarde, meu telefone tocou e era a minha mãe me ligando do celular do meu pai pra falar que ele tinha passado mal, que ele tinha tido infarto e que estava no hospital. Então, naquele momento, eu deixei toda a emoção, eu tive que ser bem frio e calculista, eu tive que deixar toda a emoção que eu poderia sentir guardada para entender o que estava acontecendo e também tentar me comunicar com a minha mãe, porque a minha mãe e o Fernando, enfim, eles são bem mais emotivos. E numa parte maior eu puxei mais meu pai na questão de ser frio calculista para esses momentos delicados, onde você tem que pensar com a razão e deixar um pouquinho a emoção de lado. E foi o que eu fiz, perguntei o que aconteceu, ela falou que ele estava saindo do restaurante, que ele estava no horário de almoço do trabalho dele, e que na hora que ele estava saindo ele só pediu ajuda, que estava passando mal e caiu e apagou. Nisso um rapaz que estava com ele, que ele até chamava de filho também, começou a pedir socorro e ajuda. Aí perto desse restaurante tinha uma borracharia onde saiu um homem, que a gente só sabe o nome até hoje, né? Até agora a gente não sabe quem foi, chamado Adriano, veio e se apresentou como policial, começou a fazer os primeiros atendimentos, né, e exercício de ressuscitação, massagem, e mandando ligar pro SAMU já direto. Aí nisso foi aquela correria até o SAMU chegar, meu pai apagado ali, o cara fazendo massagem, levaram ele pro hospital. Desculpa. E, enfim, esse era o único quadro de notícias que a gente teve na sexta-feira. Eu fiquei aqui em São Paulo tentando avaliar o melhor roteiro, né, do que eu iria fazer nessa sexta. Esqueci mudança, esqueci vlog de vestido, esqueci Coerência Awards, esqueci tudo para saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar a pior notícia ou eu tenho que ir para talvez uma despedida. É complicado falar isso, mas eram as únicas duas possibilidades que tinha na minha frente e eu não poderia deixar o desespero me abater estando tão longe, né? E foi o que aconteceu. Fiquei calmo, centrado, esperando mais informações. Miguel.
Oi, tá bom. Falando do Miguel, tá me ligando aqui pra resolver as coisas do apartamento, que eu vou chegar daqui a pouco. Ou melhor, eu conto mais pra frente. Só um minuto. E, enfim, acabei pedindo ajuda pro Renato e pra Francine, que são nossos amigos aqui do condomínio. Eles cederam o carro deles pro Miguel poder ir comigo, porque, de certa forma, por mais que eu estivesse sendo frio e calculista e centrado nesse momento, eu sabia que eu ir de ônibus não seria uma boa opção pelo meu estado, né, que eu poderia acabar caindo de confusão, e enfim, eu me conheço bem o suficiente para isso, para saber que nesse momento era melhor alguém estar comigo, pelo menos para chegar lá. E o Miguel conseguiu, né? Esses dois abençoados emprestaram um carro. Então foi eu, o Miguel e os cachorros, porque não tinha como deixar eles aqui, na sexta-feira à noite para poder entender o que estava acontecendo e enfim, já chegou naquele desespero. A minha mãe não sabia falar direito o que estava acontecendo porque os médicos não falaram para ela. A gente só saberia notícias do quadro de saúde do meu pai no sábado às 17 da tarde, né, que era o único horário de visita que está tendo no Hospital Estadual de Sumaré. Então nesse meio tempo foi aquela agonia, dormir na sexta-feira à noite, talvez esperando um telefonema para falar uma notícia terrível. Mas a gente acordou no sábado de manhã sem essa ligação. Então toda vez que acontecia isso, no decorrer dessa semana, que eu vou contar, era como se a gente tivesse uma pontada de esperança que ele estaria lutando para ficar ali com a gente. Mas no sábado de manhã, o hospital ligou, falou pra gente ir lá, porque o médico ia conversar conosco. E eu lembro que a casa tava cheia, tinha primo, o meu primo que tinha perdido a minha tia, que eu comentei na primeira parte do vídeo, tava lá, então ele também é bem emotivo, já começou a chorar e todo mundo naquele desespero, tipo, e aí, o Cido, né, meu pai, ele faleceu, eu falei, não, o médico só mandou a gente ir lá. E aquela coisa pesada em volta da gente, fomos pro hospital, falei pro Fernando, foi minha mãe, o Fernando, o Lucas, meu irmão mais velho, e a família assim mais próxima, a gente foi pro hospital para saber notícias. E chegou lá e o médico falou, olha, o quadro de saúde dele não tá bem, ele tá num estado muito delicado, tá muito fraco, o coração tá muito fraco. A gente não sabe ainda se foi um ataque cardíaco ou um coágulo no pulmão, porque os dois estão muito debilitados. Aí fez aquelas perguntas se ele fumava, né? A gente passou todo o histórico de saúde do meu pai, que ele fumou durante muito tempo, que ele teve um câncer há uns 3 anos, fez quimioterapia e tudo mais, e questões também de Covid, que é o principal, ainda mais porque ele estava com uma tosse há um tempinho, mas é uma tosse que até então a gente sabia que ele sempre teve durante muitos anos na vida. Desde que eu morava lá ele tinha essa tosse. Porém, né, a gente tem que levantar todas as possibilidades. E nisso, mesmo com a possibilidade de talvez ser Covid, lembrando que meu pai tinha tomado as 2 vacinas, a gente colocou todo o equipamento de segurança, máscara, casaco, touca, enfim. E a gente teve um momento para poder entrar no quarto da UTI para se despedir, porque pelo estado que ele estava, talvez ele não aguentaria até a visita das 5 horas da tarde. Isso naquele sábado. E foi isso, a gente entrou no quarto, cada um teve um momento, se despediu ali. Até então, nessa parte da manhã, quando a gente conversava com ele, mesmo estando entubado, a gente via lágrimas escorrendo do olho e foi algo muito forte de acompanhar. E foi assim que a gente voltou para casa, tendo essa despedida ali. Porém, na visita das 5 a gente voltou pro hospital, ele ainda estava lá, a gente não teve nenhuma ligação. Então a gente sempre contava, né, ainda mais minha mãe, que era um sinal de melhora, calma, ele vai melhorar. A gente tinha que se apegar nessa esperança. E de fato, o que estava dando ainda também, até mesmo para mim, uma esperança, é que a pupila do meu pai estava reativa, então ainda tinha um grau de consciência. E isso, né, quando a gente voltou na parte da tarde, ele estava lutando agora contra uma febre muito forte. A temperatura estava muito alta, os médicos estavam tentando controlar isso e novamente a gente passou do sábado pro domingo naquela incerteza de receber uma ligação à noite, porque a gente sempre sente que vai acontecer à noite, né, que vai vir um baque. E domingo passamos mais uma parte da manhã e da tarde naquela aflição de acabar recebendo uma ligação com algo, uma notícia ruim, né?
Porém, a gente voltou lá na visita e eles tinham controlado a febre, mas dessa vez o rim dele estava começando a falhar. E eles estavam tentando ainda elaborar o quadro do que estava acontecendo, justamente porque não tinham como fazer muitos exames, porque ele estava muito fraco para ser tirado da UTI, mas continuava entubado, então, sabe, era uma falta de informação e um cuidado muito grande pela fragilidade do quadro de saúde dele. Na segunda, o Miguel teve que voltar para São Paulo para poder, né, trazer os cachorros, devolver o carro. Eu combinei de vir com ele, eu cheguei a vir aqui para São Paulo para pegar mais roupas, porque eu sabia que iria ficar o resto da semana lá na casa da minha mãe, né, dando apoio a ela. E nesse mesmo dia eu cedi a minha vaga para poder ver o meu pai, para as duas irmãs dele, poder ir lá se despedir também, porque a família tá se reduzindo aos pouquinhos com o passar dos anos. E eu não consegui chegar na hora da visita, não consegui conversar com os médicos daquele dia, da segunda-feira, para poder entender o quadro, né, que eles tinham descobrido a mais do quadro de saúde dele, o quadro clínico. E uma médica que falou com a minha mãe falou de uma forma muito escrota, deixou minha mãe muito nervosa. Falou, não, ele já teve morte cerebral, não tem mais nada aí. Desse jeito, gente. Porém, eu também não sei falar 100% de certeza o quão real isso pode ser, porque, né, no momento delicado desse, uma coisa que você fala para uma pessoa que não está aceitando bem um determinado quadro de saúde, isso se transforma numa coisa muito grande. Enfim, a segunda-feira foi aquele borrão de culpa e preocupação, porque eu não sabia com o que eu estava lidando. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que saber sempre todas as informações para montar um quadro geral, para poder entender e controlar da forma que eu vou sentir. Até nisso eu sou muito controlador. E essa segunda foi terrível. Mas, dentro do que eu fiz, minha mãe repetir várias e várias vezes, eu já tinha uma noção do que ia vir a seguir. E quando chegou na terça-feira, que eu fui conversar com o médico, né, eu falei, não, eu quero todo o prognóstico, eu quero todas as informações do que foi feito da sexta até agora, quais são as medidas futuras. Fui bem centrado na formação de Grey's Anatomy que eu tenho durante a vida inteira. Enfim, porque eu tinha vontade de estudar algo na área da saúde, só que acabei não indo, mas então, por gostar muito e ter primas também que estão na área, eu sempre sei alguma coisinha ou outra. E foi quando eles me falaram que, até então, no sábado, quando a gente foi lá de manhã, a pupila dele estava reativa, porém, ali na segunda para terça, a pupila dele abriu. E foi levantado a hipótese de morte encefálica. Aí eu tava sozinho conversando com o médico. Eu tive que respirar fundo, que nem eu tô respirando aqui. E começar a imaginar a melhor forma possível para explicar, tanto para minha mãe, quanto pro Fernando, quanto pro Lucas, que de fato meu pai já não estava mais ali, se aquele laudo, aquela hipótese fosse confirmada. E olha, não é fácil. Por mais centrado que eu tivesse que ser naquele momento, receber uma notícia dessa e ter que falar para as pessoas que você mais ama, que é aquela pessoa que você também ama demais não tá ali, não é fácil. E todo esse momento, né, que eu passei por isso nessa semana, eu não tive a oportunidade de fazer isso, que é chorar. Porque eu prometi pro meu pai que eu não ia chorar por ele, porque a gente era muito orgulhoso. A gente se amava do nosso jeito. Mas era isso que eu tinha que passar e ficar o resto da semana pra tentar explicar pra todo mundo. Então na terça-feira, quando a gente foi, né, teve a oportunidade de visitar ele de novo, o médico abriu essa brecha sem ser na UTI, porque o exame de Covid não tinha chegado. Eu já comecei a ser forte por todo mundo e falar pra eles o quanto o meu pai amava eles, o quanto ele estava feliz pela oportunidade de ver todo mundo bem de novo na nossa casa, se dando bem, de ter acompanhado 1 ano e 7 meses da minha sobrinha, né, a filha do Fernando, da Helena, e falar pro Fernando que ele tinha que ser forte por causa da Helena, porque de todo mundo ele é o mais instável. Eu sou bipolar, mas ele é o mais sentimental, então qualquer coisa, né, pode desestabilizar ele mesmo. E
E eu lembro da questão de estar em pé ali perto da janelinha do quarto de visita, falando pra eles de forma sutil pra eles se despedirem já, porque eles tinham que começar a ser preparados. E foi assim, da terça até a quinta-feira, onde começaram a fazer os 3 exames probatórios para poder confirmar a morte encefálica. E nisso eu estando ali para todo mundo, repetindo a mesma coisa todos os momentos. Então chegou na sexta-feira com o último exame, comprovando a morte encefálica dele, né? Que para quem não entende muito, digamos que o nosso cérebro num todo tem as três, vamos falar de uma forma meio leiga, assim, mais simples. Tem a nossa consciência, a nossa linha de pensamentos e tudo, e tem uma linha muito tênue ali, que é do nosso inconsciente. Eu acredito, né, vou tentar explicar da forma que eu sei. Quando a pessoa tem um acidente muito grave envolvendo a cabeça, ela pode entrar em coma, coma induzido no hospital, coma natural, e tem também aquele estado vegetativo que a gente fala, onde a pessoa não fica parada sempre, né? Mas ainda tem uma linha, uma frequência neurológica funcionando. No caso da morte encefálica, todos os meios possíveis que fazem essa linha tênue ainda continuar funcionando não existem mais. Então tem no ato mais simples que a gente tem, que é o respirar, que é inconsciente, que é do nosso corpo, nem isso funciona. Nem se tivesse um único neurônio funcionando lá com atividade cerebral, não manteria o simples ato de respirar e de deixar tudo funcionando. Então, eu já tendo essa certeza, né, quando o médico apontou essa questão e falou pra mim que a pupila tinha, né, abrido, eu já estava estudando a melhor forma de comentar isso com os familiares. E foi o que eu tive que fazer. E no final só esperar o momento certo para o laudo final chegar e tentar colocar na cabeça de todo mundo que ele já não estava mais ali, que a gente conseguiu se despedir dele, que ele aguentou firme o tempo que ele tinha para aguentar pra gente poder dar tchau e que enfim, o corpo dele agora precisava descansar. E olha, foi difícil, mas conhecendo meu pai, ele sabe que de alguma forma eu ia ter que estar preparado para isso, e eu acho que era a melhor pessoa para poder acompanhar todo esse processo. E assim aconteceu. Na quinta eles fizeram os outros 2 primeiros exames, na sexta eles de fato fecharam o laudo, porque são 3 médicos diferentes que tem que fazer o mesmo exame. E quando chegou na sexta-feira, eu e minha mãe e um primo meu estava presente para acompanhar o desligamento. Então é algo bem tranquilo, bem sereno. Eles desligam a maquininha onde a gente vê o batimento, depois vão desligando o respirador aos poucos, o pulmão parar, né? A máquina parar de fazer aquele trabalho e, enfim, deixar o corpo descansar. O mais difícil para a família em si foi ter que aceitar que o laudo, né, final do que aconteceu com ele não foi um simples infarto. Meu pai, ele teve uma embolia pulmonar causada por coronavírus, por Covid-19. Então, a tosse que possivelmente ele sentia durante a vida inteira e que se agravou nessas últimas semanas, que eu não sabia porque eu moro aqui e minha mãe estava lá, pode ser algo relacionado a essa questão do pulmão que ele estava tendo, e ele achava que era simplesmente uma tosse que ele sempre teve. E foi isso que causou a embolia pulmonar, que enfraqueceu o coração, que foi enfraquecendo os outros órgãos. E a questão da morte encefálica foi devido ao tempo de parada que ele teve. Ele ficou 40 minutos sem oxigênio. 3 minutos já é algo muito perigoso para qualquer ser humano, porque pode ter sequelas irreversíveis. 20 é o máximo que uma pessoa aguenta, mas 40 é algo muito, muito impossível de uma pessoa voltar. E ainda assim, meu pai conseguiu voltar pra gente poder se despedir. Pelo menos é isso que a gente tá se pegando.
chão, né, teve que ser lacrado por medidas de segurança. Mesmo com 3 testes que fizeram, se 2 tivesse dado um falso positivo e um tivesse dado positivo, o positivo é o que vale, então por questões de segurança já sai lacrado do hospital, do necrotério. E a gente teve que lidar com isso, porém eu coloquei na cabeça de todo mundo, ainda mais da minha mãe, e dos familiares ali de casa, que a gente teve uma semana para se despedir dele, a gente velou por ele durante essa semana, foi o que nos deu força do que tivesse sido um ato seco, isolado, que nem aconteceu com a minha tia, o baque teria sido bem maior. Claro que pra minha mãe vai ser, porque ela convive com ele, né, 30 anos de casado, perdeu a irmã faz um mês e pouquinho, então a situação é delicada de qualquer forma. Mas assim que terminou o velório, teve bastante pessoa dentro do permitido, né, que foram só acompanhar mesmo e homenagear o meu pai, porque meu pai era bem querido por todo mundo. Na hora da volta a gente passou no posto de saúde, todo mundo fez um exame de Covid, de casa, né, que ficou se frequentando ali naquela semana delicada. Todo mundo deu negativo, eu também fiz a primeira vez e deu negativo. Porém, do domingo eu já comecei a sentir muita dor nas costas e isso eu já não sei dizer se é um peso do que eu tive que aguentar durante essa semana, né? Do que eu tive que ser forte, isso afetou muito o meu corpo, noites mal dormidas, toda a situação. Ou se pode vir a se tornar algo maior, então se esse vídeo está sendo postado, talvez eu tenha melhorado, ou talvez alguém está editando pra mim, seja um vídeo póstumo, nunca se sabe. E eu sei que é estranho estar fazendo gracinha, mas a nossa família é assim, meu pai era assim, então a gente tem que continuar mantendo isso vivo na gente, de fazer piada com tudo, até nos momentos sérios. Mas o fato é que voltamos pra cá no domingo. Na segunda-feira, à noite, eu tive que ir para um ponto de socorro, porque eu estava muito ruim, muito cansado, com muita falta de ar, e a tosse também estava bem séria. E eu fiz todos os exames laboratoriais que eu tinha para fazer, de coleta. Dessa vez não foi o teste rápido, foi o cotonete no nariz, na garganta. E eu tô esperando dar 72 horas para poder pegar esse resultado, torcendo para não ser Covid. Mas talvez com uma pontinha de certeza, porque tem uma parente nossa ali, né, do nosso lado, o bruxão da família, que normalmente quando ela fala algo, quando ela é permitida falar, é porque ela tem certeza. E quando ela me viu no domingo, ela falou: eu acho que você tá com Covid. E ela meio que sabia sobre meu pai, não tinha como falar, mas sabia. Ela sabia sobre minha tia também, entre outros casos da família. E agora, o fato é, eu não sei se ela falou só uma possibilidade porque eu reclamei de dor no corpo, ou se ela sabe de fato algo que a gente não tinha como saber ainda, e que eu só vou saber quando pegar esse resultado hoje. Mas o fato é que, de todos os sintomas que eu tenho, né, porque eu tenho asma, a tosse e a falta de ar tá sendo um agravante bem pesado. Ainda mais agora que, mesmo estando cansado assim, querendo dormir o dia inteiro, e tá aqui me segurando de alguma forma, por um milagre, para poder conversar com vocês, eu tenho uma mudança para organizar. E é isso que eu tô tentando me manter focado nesse momento. Que a vida continua, por mais difícil que ela acaba sendo, né, em um momento ou outro, e que eu não tô pronto para desistir, por mais que muitas vezes que eu esteja baqueado, eu acredito que sim, que eu devo ir embora, mas que ainda não é o momento. Porque, bom, eu queria mais tempo com meu pai, queria poder ter ele no meu casamento, queria poder ter ele no projeto da casa que eu e o Miguel tá fazendo há um bom tempo. Porém, a gente teve um tempo muito bom e gratificante depois do câncer, e a gente aproveitou bem na questão deles virem para São Paulo, tá todo mundo unido, dele poder ver, enfim, como eu falei, a Helena, e eu sei que ele vai estar em paz onde quer que ele esteja. E a gente vai tentar continuar em paz aqui também por ele. E é isso, gente, que aconteceu. E com isso eu vou falar que não vai ter vídeo tour desse apartamento, que a gente tá aqui ainda. Se em algum momento lá pra frente eu sentir que eu devo fazer um vídeo tour do apartamento novo, eu faço, tá? E a questão da roupa também do Coerência Awards, eu não sei como vai funcionar, se eu vou ter ânimo pra poder
gravar todas as etapas, ainda mais porque já chegou um monte de coisa que eu tinha comprado para poder montar os looks, e eu só fui abrindo, olhando e deixando lá. Livros também que eu acabei comprando nesse tempo chegaram, e enfim, eu não tenho cabeça por enquanto para mexer com isso. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, e quando eu tiver melhor eu solto os demais vlogs ou volto aqui pra gente bater outro papo, tá bom? E é isso, fiquem bem, até a próxima, tchau.